Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nós estaremos na terceira aula de Geografia Bíblica. E o nosso tema de hoje será a família hebraica e seus costumes. Nós sabemos que o costume oriental são diferentes dos costumes ocidentais. Como Israel está vivendo em uma área oriental, todos os seus costumes são completamente diferentes dos nossos aqui do Brasil, que vivemos do lado ocidental do país e do globo terrestre. Então, nós estaremos falando sobre alguns assuntos concernente ao quê? Concernente aos costumes das famílias, como eles vivem, como eles atuam, como eles se cumprimentam, e outras coisas mais referente à festa e outras coisas mais. E então, nós estamos começando com as saudações do povo hebreu. Como era o costume deles se saudarem, deles se cumprimentarem quando eles se deparavam na rua, entravam na casa um dos outros, e havia umas saudações, que era justamente o quê? O cumprimento entre eles, como eles se falavam, como eles se relacionavam. A história, a cultura de Israel e os costumes deles, Lucas capítulo 10, versículo 4, vai falar que Jesus, ao enviar os seus discípulos, aos 70, para poder pregar a sua palavra, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos para que não levasse nenhum tipo de bornar, sacola. E uma das palavras que ele vai falar é o seguinte: quando encontrar alguém, não os saúdam e nem pareis. Ou seja, Jesus vai dar uma ordem aos discípulos para que não parasse para cumprimentar ou saudar alguém conhecido que eles porventura pudessem encontrar no meio do caminho da sua missão. Mas por que isso? Porque Jesus vai dar essa ordem em Lucas, capítulo 10, versículo 4. Um dos costumes do povo hebreu era justamente o quê? A demora dessas saudações, desses cumprimentos. Então, quando um hebreu ou um judeu chegava próximo ao outro para poder se cumprimentar, essa cumprimentação ou essa saudação, ela era demorada. E Jesus então vai falar para os discípulos para que não parasse naquele momento para poder então saudar ou cumprimentar alguém que porventura pudesse então encontrar no meio do caminho. Porque a missão que eles estavam tendo era uma missão urgente e precisava ser anunciada de forma urgente. Então, as saudações daquela época era justamente o quê? Os hebreus se cumprimentavam próximos aos outros, havia um cumprimento de beijos no rosto, havia uma saudação em que as pessoas se inclinavam e abaixavam, e em alguns casos, entre as autoridades, governadores, reis, que pudessem então ser apresentado, poderia então se inclinar ao chão e ficava ali várias vezes para poder então cumprimentar o seu senhor. E quando eles saíam justamente de forma caminhando para trás para poder então, em respeito ao seu senhor. Então, as saudações do povo judeu eram saudações demoradas. Por isso que Jesus vai dar uma ordem para que eles não pudessem parar e nem saudar ou cumprimentar alguém quando estivesse pregando a palavra naquele momento, haja vista que a mensagem era de suma importância e tinha pressa de ser anunciada. Numa ocasião mais tranquila, o cumprimento ou a saudação, ela era bem-vinda, ela era costumeira dos judeus e dos hebreus. Segundo ponto, que vai falar justamente na página 67, vai falar sobre as saudações, a página 67, que
A página 60 vai falar o seguinte, 67. Jesus Cristo, ao explicar e ao enviar os seus discípulos, no capítulo 10, e versículo 4, quando ele vai enviar, ele vai dizer o seguinte: Jesus envia seus 72 discípulos a pregar o evangelho. Dentre algumas recomendações que dá, estão escritas no versículo 4. Não levem bolsa, nem saco, nem de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Então, a ordem era não cumprimentar ninguém pelo caminho. Sobretudo, nos chama mais atenção a recomendação de que ninguém saudar pelo caminho. Parece uma atitude antipática, mas havia uma ótima razão para tal recomendação. Como nos explica Chaplin em sua enciclopédia, as saudações orientais eram demoradas e cerimoniosas, o que certamente tiraria os discípulos do foco da sua missão. Então, quando eles paravam para se cumprimentar, essa cumprimentação, essa saudação, poderia tirar o foco, poderia atrasá-los naquilo que eles foram enviados. Segundo, o casamento. Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 8, vai falar a respeito do casamento. O casamento, os hebreus sempre destacaram que o casamento é algo divino, dado da parte de Deus. E o casamento, a Bíblia, no início de tudo, ela sempre quis, ou Deus sempre quis, e deixou claro a respeito do casamento entre homem e mulher, apenas um casal, o casamento mogâmico. Tá? Então, o casamento entre homem e mulher, o homem com apenas uma esposa e a mulher também com uma esposa, esse era o plano original de Deus. Deus, então, vai permitir algumas situações na Bíblia, tá? Para que pudesse, então, o quê? Primeiro, pela multiplicação da humanidade. Segundo, por conta das guerras que haviam naquela época e as cidades que invadiam esses lugares, essas outras cidades, matavam-se quem? Matava-se os maridos das mulheres, e essas mulheres acabavam ficando o quê? Acabavam ficando viúvas. Para que elas não pudessem ficar viúvas, também era permitido o quê? Tomar essas mulheres como esposas, ou como uma segunda esposa ou concubina, para então elas não passarem necessidade. Porque no Oriente Médio, as mulheres na época eram totalmente dependentes dos homens. E quando uma mulher não tinha um marido, ou seu marido era morto e não tinha ninguém para cuidar, essas mulheres eram tomadas para serem escravas. Então Deus vai permitir, no princípio, que se tomasse mais de uma mulher. Mas a Bíblia, ela, a partir do meado do Antigo Testamento, ela vai passar a condenar essa prática da poligamia. Tá? E Jesus Cristo, então, no Novo Testamento, ele vem repudiando isso aí também. Então, a dureza do coração dos homens da época fez com que Deus liberasse a Moisés para dar-lhes o quê? Uma carta de divórcio. Mas no princípio de tudo, tá? O homem não foi feito para se divorciar ou separar da sua companheira. Até que a morte os separe. Esse sempre foi o lema da Bíblia, o requisito de Deus para com a humanidade. Mas hoje em dia o casamento praticamente se tornou banal e as pessoas estão se separando por qualquer coisa, coisas mínimas, e não tem o sacrifício ou a força para tentar salvar os seus relacionamentos e acabam aí se separando de uma forma totalmente vulgar e sem nenhum pretexto. Então, o casamento na Bíblia, ele é mogâmico, tá? Ele foi feito para ser entre um homem e uma mulher apenas, não mais do que isto. Também temos aí, terceiro, o contrato
de casamento, a página 70, tá? A página 70, ela vai nos falar a respeito do contrato de casamento. Gênesis capítulo 21, versículo 21 e capítulo 24, versículo 38. Vai dizer o seguinte: o contrato de casamento. Os contratos de casamento eram feitos pela família do noivo. De um modo geral, era o pai ou irmão mais velho, ou tio, ou algum amigo muito chegado. Só em casos especiais, o contrato era feito pela mãe. Havia situações que o próprio filho fazia as escolhas, deixando apenas as negociações com terceiro. Então, o contrato de casamento geralmente é feito até os dias de hoje, em algumas localidades de lá, até hoje é feito de forma contratual. Tá? Geralmente são prometidos filhos ainda adolescente. Tá? Quando se promete, havia o quê? Havia um certo acordo entre o pai da noiva e o pai do noivo. O pai do noivo tinha que pagar um dote ao pai da noiva, segundo a tradição, pela perda da noiva, que naquele momento estava saindo do seio da sua família e indo para outro lugar, para outra família. Então, segundo a tradição deles, ficaria um vazio. E este vazio teria que ser pago com um dote. Então, o contrato de casamento, tá, era também um costume que precisava ser pago com um dote. E somente os tios, o pai, que escolheria a noiva para o seu noivo, e geralmente a noiva ela não tinha nenhum direito de escolha. Em raros casos, o noivo poderia então escolher a sua amada. Mas no modo geral, quem escolhia a noiva para o rapaz era o pai, e assim fazia-se um contrato de casamento. E geralmente eles só se viam quando fossem se casar, naquele momento, ou um mês antes, mais ou menos, para que pudessem então se conhecer. Tá? Mas no modo geral, eram os pais, o tio ou o irmão mais velho que estava esse contrato de casamento. Tá? Temos aí também o noivado, tá? O noivado, Ruth, capítulo 4, versículo 9 ao 11, e Ezequiel, capítulo 6, versículo 8, vai falar sobre a importância do noivado. O noivado para os judeus ou os hebreus tem o mesmo peso do que o próprio casamento. Segundo eles, quando o noivo libera uma palavra sobre a vida da noiva diante das testemunhas, a partir dali do noivado, eles já estão casados, faltando apenas consumar esse ato nas noites de núpcia. Mas o noivado, ele é tão importante quanto o casamento. Tá? Aí na página 71 vai dizer o seguinte: o noivado era o primeiro evento do casamento, mesmo assim ele tinha tanto peso que somente a morte ou a infidelidade podiam dissolvê-lo. Então o casamento era tão importante, o noivado era tão importante, que somente a morte ou a infidelidade poderia dissolvê-lo, tá? Ou poderia separar esses noivos de uma relação mais profunda no futuro. Fora isso, não tinha como o quê? Não tinha como dissolver este noivado, ou simplesmente um mês depois, 3 meses depois, falar que não gostou, que estava arrependido e dissolver esse noivado, como é feito aqui no Ocidente. As pessoas se casam e depois falam que foi incompatibilidade de gênero. As pessoas noivam e depois simplesmente se arrependem que aquele noivado é um compromisso que tem o mesmo peso do casamento. E são desfeitos tanto os casamentos quanto noivados aí, aqui no Ocidente, né? No Brasil, Argentina e assim. Mas no Oriente, lá existe um peso. O costume de lá, ele é
tem um peso. O noivado tem o mesmo peso do que o casamento. Tá? Aí temos aí também a noite de núpcias. Tá? A noite de núpcia, Juízes capítulo 14, versículo 12. E Mateus capítulo 22, versículo 11. E Cantares capítulo 3, versículo 11. Vai falar a respeito da noite de núpcia. Tá? Então, a noite de núpcia é a festa, tá, que vai girar em torno do noivo, das famílias dos noivos, para então culminar no ato nupcial das festas e consumar o casamento em si. Na página ainda 71, vai falar sobre a noite de núpcia, ou as festas de núpcias, que vai dizer o seguinte: a festa de núpcias se estendia em torno de 7 dias. Em raros os casos, ela podia chegar até 14 dias. Com as suas riquezas, o noivo distribuía roupa nupcial aos convidados, acompanhado de amigos e vestido de sua melhor roupa, com grinalda na cabeça. O noivo se dirigia até a casa dos pais da noiva, tá? E fazia-se a festa e outras coisas mais. Então, a noite ou a festa em si, tá, do casamento, que a gente conhece aqui, ela durava, no período normal, 7 dias de festa daquela comemoração. Em raros casos, se houvesse dinheiro, se as pessoas fossem ricas naquela época, poderia durar aí até 14 dias. Então, na noite, quando isso ia se consumar, ou ia-se para a casa do pai da noiva, ou ia-se para a casa do pai do noivo, em raros casos. Quando chegava-se lá, quando estava tudo pronto e preparado, os noivos entravam para o quarto nupcial, consumava-se o ato em um lençol branco para provar que aquela noiva ela era virgem, com a mancha de sangue no cobertor ou no lençol que ali estava. E era então, pela manhã, estendido em frente à casa, para que todos pudessem observar que aquela mulher ou aquela noiva, ela foi entregue ao marido completamente pura. Tá? Então esse aí era o costume que havia lá no povo hebreu. Tá? As famílias hebraicas com seus costumes. Então tínhamos as saudações, que eram saudações demoradas. O Senhor Jesus vai dar uma ordem para que eles não parassem para saudar. O casamento era um casamento monogâmico, tá? De uma só esposa e um só marido. Tá? O contrato de casamento ele seria feito ou realizado entre os pais, prometendo a noiva, os noivos desde criança já. Isso se fazia muito por conta de que tanto o casamento com várias mulheres, contrato de casamento, por conta das guerras, para poder fazer alianças, e então o rei da época teria várias mulheres por conta dessas alianças que ele fazia ao longo das vidas. Tá? Salomão aí teve 700 concubinas e 300 mulheres, aí um total de 1000 mulheres dentro do harém de Salomão. E Davi teve algumas mulheres, Abraão, Jacó, Isaac, eles tiveram aí algumas mulheres também. Outro motivo para que se pudesse ter outras mulheres era se a mulher não pudesse ter filho, tá? Se a mulher não pudesse ter filhos, a concubina ou a escrava poderia então servir de quê? De tipo de uma barriga de aluguel e ter filho para com a sua senhora, ou seja, para perdurar a linhagem do marido, tá? Do marido. Então, casou-se, a mulher não teve filhos, o homem poderia então o quê? Casar-se com outra para poder ter filho. O homem morreu e a mulher continua
a mulher poderia casar-se novamente para poder ter filho com o parente mais próximo, o irmão, o tio e assim sucessivamente. Esse ato se chama o casamento por levirato, tá? Que era o quê? Que era quando o esposo morria e a mulher ficava viúva, então o irmão desse rapaz que morreu, ou cunhado, vinha, casava-se com ela para não deixar desamparada e tinha filhos em nome do morto, para preservar a linhagem do morto e também da família. Tá? E se tivesse bastante dinheiro, poderia então casar com várias mulheres. Mas, no modo geral, tá? A Bíblia, a partir do Antigo Testamento, a meada do Antigo Testamento e do Novo Testamento, foi já repudiado aí o casamento entre várias mulheres com várias concubinas. Tá bom? Então temos aí o divórcio também, que é algo complicadíssimo, o divórcio, tá? Assim como o Senhor fez o homem para casar com uma mulher, ele também não aceita o divórcio, mas permitiu o divórcio, como eu já havia falado, por conta de quê? Por conta da dureza do coração dos povos naquela época. E então, ele vai permitir a Moisés para dar carta de divórcio, ou seja, liberando a mulher para poder casar novamente. Porque sem essa carta, a mulher ela não poderia casar. Ou seja, ela era tida como uma pessoa imunda. E ela não poderia, então, casar-se novamente. Com a carta de divórcio, ela estava liberada para poder casar. E se o marido que ela casou novamente morresse, ela não poderia retornar para o primeiro marido que ela havia sido divorciada, que ela separou. Então, na verdade, a cultura, ela sempre fazia com que a mulher, ela seguisse adiante, ela não retornasse o marido, porque segundo a tradição, se ela voltasse o marido, ela já estava o quê? Contaminada. Por isso que Jesus vai falar, quando a mulher foi pedir água, ele vai falar o seguinte, vai e chama teu marido. Ela vai falar assim, Senhor, eu não tenho marido. Ele vai falar, olha, bem falaste que não tem marido, porque já tiveste 5 e o que tem agora não é seu. Por quê? Porque segundo a lei, ela não poderia voltar para o primeiro marido. Então, ela sempre tinha o quê? Que ir seguindo adiante, caso houvesse algum tipo de quê? De problema e divórcio atrás de divórcio. Tá? Então, ela não podia voltar. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, e Mateus 2, versículo 13 ao 16. E Mateus também 19, versículo 3 ao 9. Vai falar a respeito da mulher do poço, mulher samaritana que estava no poço de Jacó. Sétima, vai falar sobre o calendário judaico. Tá? O calendário judaico. A páginas 83. Página 83 vai falar sobre o calendário e festas de Israel. Tá? O calendário e as festas de Israel. Como era se realizado e como era feito essas festas de Israel. Tá? Então, vai dizer o seguinte, o calendário e a festa de Israel. O calendário judaico pode ser dividido da seguinte maneira. Dia, manhã e semanas. Então, o calendário a qual foi desenvolvido e aprimorado por Israel, tá? Vai dizer o seguinte, que havia 3 períodos do calendário de Israel. O dia começa com o pôr do sol e vai até o pôr do sol do dia seguinte. Ou seja, a guarda do sábado, só para a gente ter uma ideia, para o povo hebreu, começa-se na sexta-feira, aproximadamente 6 horas, 5 e pouca, 6 horas, e vai até o sábado do outro, até o pôr do sol, 6 horas aproximadamente. Então, é do pôr do sol de sexta até o pôr do sol
do sábado. Tá? Então, o dia todo, esse período, eles não poderiam fazer nada. Não poderiam trabalhar, não poderiam tomar banho, não poderiam tirar nenhum tipo de animal, se caísse no buraco e outras coisas mais. Então, esse período era um período totalmente sagrado para eles. Tá? Aí tem amanhã, que é das 6 horas até as 10 horas da manhã, o calor do dia das 10 horas até as 14 horas ou 15 horas, e o frescor da noite até as 16 horas. Também tem os períodos das vigílias, né, que a gente escuta muito na Bíblia, período da vigília, que são o período da noite seguinte das divisões 3 vigílias. A primeira vigília das 18 à meia-noite, a segunda vigília da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília das 3 até às 6 da manhã. E aí repete o círculo novamente até findar. E no Novo Testamento temos também aí o período das vigílias, tá? Que vai falar sobre a primeira vigília das 18 às 21, a segunda vigília das 21 à meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília, também chamada Vigília do Galo. A quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Foi justamente entre meia-noite e as 3 da manhã que o galo cantou quando Pedro estava lá seguindo Jesus. Tá? Aí temos aí as festas de Israel. Tá? As festas de Israel, que são as festas mais importantes de Israel, são essas daqui. Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Tá? As 3 festas mais importantes são essas daqui, que nenhum judeu homem poderia faltar em nenhuma dessas 3 festas, que era Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Para que isso? Para preservar a memória, tá? De tudo aquilo que eles haviam passado lá dentro do Egito e também no deserto. Então, são essas 3 festas mais importantes que um judeu homem não pode faltar. Tá bom? Não pode faltar. Aí temos aí a Páscoa. Tá? Páscoa, denominada também Festa dos Pães Asmos ou Dia dos Asmos. A Páscoa era celebrada entre os dias 14 e 21 do mês de abril ou março, o primeiro do ano religioso. A festa recordava a libertação dos hebreus do jugo egípcio. Ela destacava, sobretudo, a passagem. Então, Páscoa significa literalmente a passagem, aquilo que passa, o que passou. Tá? A passagem do anjo que feriu os primogênitos egípcios e que, por outro lado, poupou os lares dos cujos umbrais israelita havia o sangue do cordeiro que sacrificava na véspera. Então, o cordeiro deveria ser assado inteiro e comido com ervas amargas e com pães asmos, ou seja, sem fermento. Então, dentro do povo de Israel, no dia da sua saída da Páscoa, da passagem da libertação, esses 3 elementos aqui foram o quê? Comidos, tá? No momento em que eles estavam saindo. Quais foram os 3 elementos que eles comeram quando estavam saindo? Foram o quê? Foram o carneiro ou o cordeiro, foi a ervas amargas e foram o pães asmo sem fermento. Então, esses 3 elementos que foram comidos, tá? Na Páscoa, quando o povo de Israel saiu de dentro do Egito. O Pentecoste, tá? O Pentecoste, chamada também Festa das Semanas, Festa das Seitas ou Festa das Primícias, demorava-se os 50 dias ou 7 semanas após a Páscoa. Então, quando se comemorava o Pentecoste? 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, comemorava o quê? O Pentecoste ou Festa das Primícias. Tá? Ou Festa das Primícias.
também tem aí o tabernáculo, que vai dizer, também conhecida como as festas da colheita, festa do Senhor ou simplesmente a festa. Essa celebração acontecia no 7º mês e consumia 7 dias. De toda a festa, esta era a mais animada de todo. Festa dos tabernáculos, também conhecida como a festa das tendas ou festa das cabanas. No caso aqui dos hebreus ou dos judeus, chamava-se a festa dos tabernáculos, porque aonde estava a arca da aliança e aonde se fazia o culto em adoração a Deus. Então, gente, nós temos aqui a nossa terceira aula sobre a família hebraica e seus costumes. Falamos sobre as saudações, casamento, contrato de casamento, noivado, núpcia, divórcio, calendários e festa, as 3 festas mais importantes que um judeu homem não poderia faltar, e também os elementos que foram comidos na saída da Páscoa, que foram o quê? O cordeiro, as ervas amargas e o pão asmo, ou seja, o pão sem fermento. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, te conceder graça e permitir que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Graça e paz.